Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Só a Graça Oficial. E se você ainda não é inscrito aqui, peço a você que se inscreva e que Deus te abençoe desde já. Para o início do próximo trimestre, e a primeira aula tem como tema a origem da igreja, e não adianta que já sair falando sem que se faça, ou prepare o caminho para esse tema tão importante, sobre a origem da igreja. Já que se entende que muitos que professam uma fé cristã mal entendem a importância de conhecer sobre a sua própria fé. E por que estou dizendo isso? Digo isso por experiência de causa. Alguns ainda resumem o cristianismo no fato de ir a um templo, orar, cantar, ofertar, receber a cura e ouvir a pregação. Mas o cristianismo ultrapassa esses ritos. O cristianismo fala de outras ações na história. E entender essa história não só é bom, mas fortalece a própria fé daqueles que buscam o conhecimento. É conhecendo a história na qual estamos inseridos, que nos fortalece também. Dito isso, e aí já quero iniciar você fazendo essa pergunta: qual a origem da igreja? Alguns afirmam que ela surgiu em Mateus capítulo 16, versículo 18, foi onde teve a sua origem. Alguns afirmam. Outros afirmam que em Pentecostes, no capítulo 2. O que é que você diz? Alguns teólogos defendem que a igreja nasce em Mateus 16, versículo 18. Diz assim o versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja nasce em Pentecostes. Cristo ainda está para construir sua igreja quando ele falou essas palavras em Mateus 16. Em Atos capítulo 2, temos a igreja mencionada repetidamente, mais ou menos 24 vezes, como uma entidade estabelecida. Imediatamente depois de Pentecostes, a igreja como um corpo corporativo é reconhecida. Atos capítulo 2, versículo 47 diz o seguinte: O Senhor acrescentou para a igreja diariamente como como estavam sendo salvos. Verso 41, cerca de 3.000 almas. A origem da igreja é um tema complexo e controverso. Existem diferentes perspectivas históricas, teológicas e eclesiásticas sobre o assunto. De modo geral, pode-se dizer que a igreja surgiu a partir do ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é considerado o fundador e cabeça da igreja. Os seus discípulos, chamados de apóstolos, foram os responsáveis por divulgar a sua mensagem e organizar as primeiras comunidades de cristãos, que se reuniam para adorar a Deus, celebrar a ceia do Senhor e praticar a caridade, que é o amor. Essas comunidades eram chamadas de eclésias, que significa assembleia ou convocação em grego. A igreja primitiva enfrentou muitas perseguições, conflitos internos e desafios doutrinários, mas também experimentou um grande crescimento e expansão. Por volta do século IV, o imperador Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos e favoreceu a igreja com benefícios políticos e econômicos. A partir de então, a igreja passou a ter uma maior influência na sociedade e na cultura, mas também se envolveu em diversas controvérsias, divisões e corrupções, infelizmente. Ao longo da história surgiram vários ramos e denominações cristãs, que se diferenciam por suas tradições, ritos, doutrinas e estruturas. Algumas das principais divisões da igreja foram o cisma do Oriente e do Ocidente, lá por volta de 1054, que separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa Oriental. O cisma do Oriente e do Ocidente de 1054 foi o rompimento oficial entre as igrejas católicas, do Ocidente e do Oriente, que resultou na criação de duas vertentes da religião,
a Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos, que foi chefiada pelo Papa em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, liderada pelo Patriarca em Constantinopla. Esse evento marcou a diferença de interesses políticos, culturais, sociais e doutrinários entre as duas partes, que já vinham se distanciando desde o século IV, com a divisão do Império Romano em Oriente e Ocidental, em Oriental e Ocidental. Alguns dos motivos que levaram ao cisma foram a inclusão da palavra filioque no credo apostólico pelos ocidentais, que afirmavam que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, as questões litúrgicas como o uso do pão ázimo na Eucaristia, o celibato clerical e a data da Páscoa. As questões disciplinares, como o direito de apelação ao Papa e a jurisdição sobre certas regiões. E as questões teológicas, como o papel da Virgem Maria, dos santos, das imagens e do purgatório. Mas o ápice da crise foi em 1054, quando o cardeal romano Humberto excomungou o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, que por sua vez também excomungou o Papa Leão IX. Veja que confusão. A partir de então, as duas igrejas se separaram definitivamente e permanecem até hoje, com suas diferenças e também semelhanças. O credo apostólico é uma declaração de fé cristã que resume os principais pontos da doutrina cristã. É chamado assim, sabe por quê? Porque se acredita que foi formulado pelos próprios apóstolos ou baseado nos seus ensinos. É usado por muitas igrejas cristãs, especialmente as de tradição ocidental, como uma forma de confessar sua fé publicamente. O credo apostólico é composto por pelo menos 12 artigos que afirmam a crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na Santa Igreja Católica, a palavra católica aqui no sentido universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. O credo apostólico é considerado um resumo fiel do que a Bíblia ensina, mas não aborda todos os assuntos teológicos que surgiram ao longo da história da Igreja. Então, por isso, existem outros credos que eles complementam ou explicam melhor alguns aspectos da fé cristã, como o credo de Niceno Constantinopolitano, acho que é isso a palavra, se eu não estiver enganado. O credo atanasiano, a confissão de fé de Westminster, entre outros. O credo apostólico é um recurso valioso para os cristãos conhecerem e expressarem a sua fé. Mas não substitui, atenção, não substitui a autoridade final e divina das Escrituras Sagradas, a Bíblia. As diferenças entre os credos apostólicos e o de Niceno são basicamente as seguintes. O credo apostólico é mais antigo e mais simples do que o credo niceno. Ele é considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos e era usado como símbolo batismal nas primeiras comunidades cristãs. E o credo niceno é mais longo e mais detalhado do que o credo apostólico. Ele foi formulado nos primeiros concílios ecumênicos de Nicéia, lá por volta de 325 d.C. e Constantinopla 381 d.C. Para quê? Para combater as heresias que eles negavam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. O credo apostólico se divide pelo menos em 12
artigos que afirmam a crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, como eu disse anteriormente. O credo niceno se divide pelo menos em 4 partes que afirmam a crença em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, né? Deus de Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, né, que falou pelos profetas e na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que professa um só batismo, né, que para a remissão dos pecados e que espera a ressurreição dos mortos e a vida e a vinda do mundo vindouro. Vocês entenderam a diferença? Não são muitas, mas alguns pontos. O credo apostólico é usado durante o batismo, enquanto o credo niceno ele é usado principalmente durante a missa, especialmente nos domingos e nas festas solenes. Então, desde o seu surgimento, a igreja teve, né, em sua trajetória alguns problemas, né, e que foram inevitáveis evitá-los. E hoje também temos muitos problemas que precisam ser corrigidos. Mas vamos voltar ao foco. As principais dificuldades enfrentadas pela igreja desde seu nascimento são variadas e depende do contexto histórico, teológico e eclesiásticos de cada época. De modo geral, podemos citar aqui alguns exemplos, não muitos, porque seria um tempo aqui limitado demais, ou alguns exemplos de desafios que a igreja teve que enfrentar ao longo de sua história. Como aqui as perseguições dos judeus e dos romanos, que levaram à morte de muitos mártires e à dispersão das comunidades cristãs. As heresias e os cismas que ameaçaram a unidade e a ortodoxia da fé cristã e que exigiram a realização de concílios e a formulação de credos. Por isso nós temos muitos credos hoje. A invasões bárbaras e as guerras que provocaram a decadência do Império Romano e a instabilidade social e política e que demandaram a ação evangelizadora e assistencial da igreja. Participar mais da parte social. A corrupção e o abuso de poder de alguns líderes eclesiásticos que geraram escândalos e críticas e que motivaram a reforma e a renovação da igreja. A reforma protestante e a contra-reforma católica, que resultaram na divisão da cristandade ocidental e na defesa, né, das respectivas doutrinas e práticas, a secularização e o iluminismo, que desafiaram a autoridade e a relevância da igreja na sociedade moderna e que requereram uma adaptação e um diálogo da igreja com a cultura e a ciência. As questões sociais e éticas, que envolvem temas como a pobreza, a violência, a justiça, a ecologia, a sexualidade, a bioética, entre outros, e que implicam uma reflexão e uma ação da igreja à luz do Evangelho. As questões internas e polêmicas que dizem respeito ao celibato, ao controle de natalidade, à ordenação de mulheres, à homossexualidade, ao
ecumenismo, ao diálogo interreligioso, entre outros, e que suscitam debates e divergência dentro da igreja, é importante. Esses são apenas alguns exemplos de dificuldades que a igreja enfrentou e enfrenta desde sua origem. Não podemos negar, ainda enfrenta sim essas dificuldades. É importante ressaltar que a igreja é formada por pessoas pecadoras e limitadas, que nem sempre correspondem à vontade de Deus. Porém, a igreja também é guiada pelo Espírito Santo, que a conduz à verdade e à santidade. Precisamos ter isso em mente. Não é um lugar de gente perfeita, mas de pessoas com defeitos. A igreja é ao mesmo tempo santa e pecadora, humana e divina, e está sempre em busca de sua plenitude apenas em Cristo. Ainda há muitos cristãos que têm a dificuldade de compreender e de procurar viver a essência de sua fé. Estão presos a ritos e costumes, transformando isso numa forma de barganha com Deus. Ainda não entenderam que a única troca que se deve ter em relação ao chamado é a fé. A partir da fé vem amor a Deus e ao próximo. Ninguém mesmo consegue dizer que ama a Deus e odeia seu semelhante. Eu repito, ninguém diz amar a Cristo e odeia a igreja. Não faz nenhum sentido essa afirmação. A igreja surgiu e lhe foi dada a luz, ou seja, o conhecimento, para fazer aquilo que Israel deixou de fazer. Deus disse que seríamos cabeça e não cauda, conforme descrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Ainda que esse texto refere-se aos judeus, essa promessa resvala em nós, os cristãos, também. Já que a mesma Escritura diz que somos um só corpo. Nesse corpo está judeus e não judeus convertidos. E a reforma protestante entendeu muito bem essa promessa. A reforma protestante na história da igreja foi muito importante, pois provocou uma ruptura na unidade do cristianismo ocidental e deu origem a diversas denominações protestantes que se diferenciavam da Igreja Católica. Em vários aspectos, doutrinas, liturgia e eclesiais. A reforma protestante também teve consequências políticas, sociais e culturais, pois ela influenciou o desenvolvimento, do Estado moderno, das relações econômicas, da educação, da arte e da ciência. A reforma protestante foi um movimento de renovação da fé cristã, baseado somente na autoridade das Escrituras, na justificação pela graça mediante somente pela fé, e no sacerdócio universal dos crentes. A origem e o conceito da igreja são temas que envolvem aspectos históricos, teológicos e eclesiológicos. Então, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, congregação ou reunião dos chamados. A igreja é o conjunto dos fiéis que professam a fé cristã e seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, o fundador do cristianismo. Então, o conceito de igreja pode ser entendido de diferentes formas, dependendo da perspectiva e da tradição cristã. Algumas das principais formas de conceituar a igreja são as seguintes, pelo menos vou colocar aqui alguns pontos. A igreja como o corpo de Cristo. Essa é uma metáfora, usada pelo apóstolo Paulo para descrever a relação íntima e orgânica entre Cristo e os cristãos, que são membros de seu corpo e participam da sua vida, morte e ressurreição. A igreja como povo de Deus. Essa é uma expressão usada pelo Concílio Vaticano II para enfatizar a identidade e a missão da igreja como o povo escolhido por Deus para ser luz nas nações e sinal do seu reino.
Então, a igreja como a comunidade dos santos também, essa é uma forma de, vamos dizer, de reconhecer a comunhão entre os cristãos, de todos os tempos e lugares que formam uma família espiritual unida pela fé e pelo amor por Jesus Cristo. Então, a igreja como também instituição visível, né? Então, essa é uma forma de entender a igreja como uma, vamos dizer, organização humana e histórica que possui uma estrutura, uma hierarquia, uma doutrina, uma liturgia e uma disciplina. Então, a origem e o conceito da igreja são temas que podem ser aprofundados com mais estudo e reflexão. Então, aqui, para concluir e não ser muito mais cansativo com esse tema que é tão extenso, para concluir, quero fazer um breve resumo dizendo que depois do Pentecostes, quais igrejas surgiram? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples, pois depende de como se define o que é uma igreja e de como se considera a história do cristianismo. Então, de modo geral, podemos dizer o seguinte, que a igreja primitiva era uma só, formada pelos seguidores de Jesus Cristo, que receberam o Espírito Santo e que se reuniam em comunidades para celebrar a fé, a partilha e a missão. Porém, ao longo dos séculos, a igreja foi se diversificando e se dividindo por causa de questões doutrinárias, políticas, culturais e geográficas. Algumas das principais divisões da igreja foram as seguintes: a separação entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, que ocorreu em 1054, como disse anteriormente, por causa de diferenças teológicas, litúrgicas e administrativas. A igreja do Oriente ficou conhecida como igreja ortodoxa e a igreja do Ocidente como a igreja católica romana, que você e eu conhecemos hoje. A reforma protestante, que foi um movimento iniciado lá por volta do século XVI, por Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, que contestaram alguns ensinamentos e práticas da igreja católica e que deram origem a várias igrejas protestantes, como a luterana, a calvinista, a anglicana, a batista e a metodista, e etc. O restauracionismo, que foi um movimento surgido no século XIX, que buscava restaurar a igreja primitiva e que deu origem a várias igrejas restauracistas, né, como os mormons e o Testemunho de Jeová também, né, os adventistas do sétimo dia e etc., são apenas algumas das principais divisões da igreja. Mas existem muitas outras igrejas e denominações cristãs no mundo que se diferenciam por suas crenças, ritos, organizações e tradições. Bom, essa é só uma aula introdutória à primeira lição, um subsídio teológico. Não dá para falar de origem sem saber um pouco do contexto histórico. Afinal, desde sua origem, a igreja sofreu algumas transformações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Muitos falsos mestres, profetas, surgiram como nos tempos antigos. Ainda hoje surgem muitos outros. E se eu e você não compreendermos a importância de conhecer a nossa própria história, seremos facilmente levados por todos os ventos de falsas doutrinas. Se você quiser saber mais sobre a próximas lições, os temas estão disponíveis na descrição. Também eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.